Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de eletrônica analógica sobre aplicações de diodo. Nessa aula a ideia é apresentar alguns circuitos para mostrar a metodologia, entender como que se soluciona circuitos com diodos. Então vamos resolver alguns circuitos elementares, mostrar o circuito detetor de pico, circuitos multiplicadores de tensão, circuitos ceifadores e grampeadores. O pré-requisito obviamente, saber como funciona uma junção PN, circuito aberto, polarização direta ou reversa, e saber utilizar ou conhecer os modelos equivalentes dos diodos. Então, bom, o primeiro circuito, digamos, mais elementar seria utilizar uma fonte de tensão contínua em série com resistor e em série com um diodo. E a questão, né, como descobrir o valor da corrente do circuito e da tensão em cada um dos elementos, certo? Bom, a gente utiliza a mesma técnica que a gente utiliza com qualquer circuito elétrico, ok? Ou seja, usa a equação de Kirchhoff, a equação do circuito, fonte de tensão vai ser igual àquela de tensão no diodo, mais aquela de tensão no resistor, ok? E utiliza as equações dos dispositivos, que no caso do resistor é a lei de Ohm, e no caso do diodo é a lei da junção. Ok? Bom, a questão é que quando eu utilizo apenas elementos lineares, resistores, eu consigo resolver isso facilmente de forma analítica. Ok? Mas agora eu tenho uma equação não linear nesse sistema de equações, o que não me permite a solução analítica. Eu vou ter que partir para métodos de solução numérica. E o método mais tradicional seria a solução gráfica, ou seja, eu vou plotar as duas equações, essa equação da reta, ok? Já que essa equação aqui é de primeira ordem, representa a equação de uma reta, e essa equação exponencial aqui, e onde houver o cruzamento dessas duas curvas, vai ser exatamente minha solução do circuito, ok? Então, vamos mostrar aqui um exemplo que eu fiz no Mathcad. Ok, obviamente, antigamente a gente não tinha essas planilhas eletrônicas, né? Então o que se tinha que fazer era simplesmente pegar uma folha milimetrada para plotar essas curvas, né? Então aqui eu tenho os dados da equação da junção e do circuito, ok? E aí simplesmente estou mandando plotar a curva, aqui é a minha curva exponencial, ok? De 0 até 0,8 volts e de 0 até mais ou menos 10 mA, um pouquinho mais, certo? Então, plotei as duas curvas. Esse aqui, azul pontilhado, é a reta de carga do circuito, ok? Que VD igual a VCC menos R vezes ID, certo? E eu posso, obviamente aqui na planilha fica fácil de fazer, deixa eu dar um zoom, vou colocar aqui de 0.7 a 0.8, certo? E aqui eu simplesmente posso pegar aqui 0,794 seria o meu ponto, né, de operação, ponto 794 volts, e a corrente que está passando 9,15 miliampere. Ok? Então, uma planilha hoje em dia é muito fácil de resolver, mas antigamente teria que se utilizar uma folha milimetrada e traçar esse gráfico no braço, ok? O que é bem trabalhoso, né? Certo? Também utilizando os recursos mais modernos, a gente tem soluções numéricas do circuito, ou seja, eu boto as duas equações e essa planilha matemática aqui, ela descobre numericamente qual é o ponto de operação. Ok? Então aqui no caso 9.2 e 0.794, que são valores bem próximos aqui, certo? Do que eu encontrei. E soluções mais simples seria utilizar os modelos que a gente desenvolveu na aula anterior, né? Ou seja, né, eu pego alguns pontos de operação, certo? O primeiro modelo linear por partes. Então eu vou considerar que ele cruza aqui em 0,7 volts. 0,7 volts e 0 amperes seria o primeiro ponto. E o outro ponto eu peguei aqui 0,8 volts, 9,2 miliamperes. Obviamente esses pontos são arbitrários, certo? O que, digamos,
mas a gente procura sempre aproximar mais ou menos do ponto de operação que a gente imagina, certo? De uma forma que facilite a nossa leitura aqui no gráfico, ok? Então, repare que a obtenção desse valor do RAV, dos pontos RAV, por inspeção visual, certo? E aí eu obtenho a resistência equivalente, que representa a inclinação dessa reta pontilhada azul, certo? E aí eu obtenho a curva, ok? Ou seja, né, eu estou aproximando o meu circuito por uma reta que vai de 0 até 0,7 volts e tem uma inclinação a partir de 0,7 volts seguindo essa linha pontilhada azul, certo? E aí substituindo, né, então repara que isso aqui é a equação do circuito, VCC menos a queda de tensão do diodo, que é 0,7 volts, mais a queda de tensão nessa resistência média, do diodo, que eu levantei graficamente, o valor dessa resistência, menos a resistência de carga vezes a corrente ID. Isolo a corrente ID e achei aqui 9,2 mA, ok? Que é um valor muito próximo do que eu achei antes, certo? E se eu utilizar agora um modelo simplificado, certo? O modelo simplificado, vou usar a equação do circuito, VCC, menos aquela de tensão do diodo, que agora estou considerando 0,7 volts, ok? Deixa eu só mostrar aqui. 0,7 volts é o valor que está sendo utilizado, menos a queda de tensão na resistência de carga, ok? Isolo o ID, que agora vai dar 9,3 mA. Repara que ele está começando a desviar um pouco dos valores anteriores à medida que eu vou aproximando, ok? O meu modelo equivalente. E se eu usar o modelo ideal, a equação do circuito fica VCC menos a queda de tensão do diodo, que é 0 volts, menos R vezes ID, isolando o ID eu encontro 10 mA. Okay? E aqui fica evidente que eu vou perdendo precisão, digamos, o resultado mais exato possível seria esse encontrado numericamente pelo circuito, 9,2 mA, certo? 9,206 mA, 0,794 volts, certo? E o segundo mais próximo seria o do modelo linear por partes, ok? Que encontrou 9,2 mA. Certo? Vamos imaginar que eu mude, vou colocar aqui 2K, só para ficar no outro ponto de operação. Então repara que meu novo ponto de operação vai ser aqui, certo? Então vamos colocar aqui, vamos encontrar graficamente esse novo ponto de operação. Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Esse aqui dá para ver. Então, pegar aqui. 0,77, 0,777 e a corrente agora 4,61 mili, 4,61 mili, ok? E vamos ver a solução numérica aqui, 4,61 contra 4,61, 0,776, 0,777, essa proximidade depende do quão bom é o meu olho aqui, ou quão bom foi o meu gráfico, certo? Então eu peguei bem esse ponto. Ok, então esse é o novo ponto de operação. Se eu usar o modelo linear por partes, reparem que o valor da corrente agora vai para 4,62 mA contra o 4,61, ou seja, é um valor bem próximo ainda, né? Certo? Estou errando aqui em alguns microamperes. E o modelo simplificado, 465, repara que o modelo simplificado funciona muito bem, certo? O erro é muito pequeno, certo? E o modelo ideal começa a se desviar um pouco, certo? Qual dos modelos você vai utilizar depende do nível de precisão que você está interessado, certo? A gente tem que lembrar que nos circuitos práticos eu tenho imprecisões relativas ao resistor. O resistor, por exemplo, tem uma tolerância aí de 1, 5 ou 10%, dependendo da resistência que você vai usar. E o próprio diodo, né, a curva característica dele varia dependendo do dispositivo, okay, da temperatura de operação e por aí vai. Certo? Obviamente, se for um circuito destinado a uma medição de alguma grandeza, isso pode requerer uma precisão maior, mas usualmente o modelo ideal ou o modelo simplificado funciona muito bem e de forma bem simples de você determinar o ponto de operação,
certo? É muito importante também o valor dessa fonte de tensão. Aqui eu, por exemplo, tenho 10 volts, que é muito maior que 0,7 volts. Então, por isso que o 0,7 volts aqui, ou 0 volts, digamos, a variação não é tão grande assim, certo? Se essa fonte de tensão for uma tensão mais baixa, 5 volts, 3 volts, esse 0,6 volts se torna mais relevante, certo? E aí requer o uso do modelo simplificado, ok? Então, de modo geral, aqui de 10, 15 volts para cima, o modelo ideal aqui já seria suficiente, ok? De maneira geral, obviamente. Bom, pessoal, circuitos ceifadores. Bom, então vamos imaginar que eu tenho uma fonte de tensão aqui VI. Eu vou imaginar uma forma de um triangular para facilitar o desenho, mas pode ter qualquer forma, quadrada ou senoidal, certo? E eu estou aplicando nesse circuitinho, certo? E vou dizer que a minha tensão de saída é a tensão em cima do diodo aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Repara que como eu tenho um diodo aqui, então, primeira coisa, vamos considerar o modelo simplificado, tá? Então, modelo simplificado do diodo, ou seja, quando ele está em condução, ele só entra em condução quando tiver 0,7 volts em cima dele, certo? Isso quer dizer que enquanto o VI for menor do que 0,7 volts, eu tenho que minha corrente no circuito vai ser igual a zero, certo? Bom, ora, se a corrente no circuito é igual a zero, então 0 vezes a resistência me dá zero de queda de tensão aqui em cima do diodo, ok? Se eu tenho 0 volts em cima dele, isso quer dizer que enquanto o VI for menor do que 0,7 volts, eu tenho que o meu V0 vai ser igual ao próprio VI, ok? Bom, então vamos imaginar que aqui eu tenho o meu 0,7 volts. Então, sempre quando ele estiver abaixo de 0,7 volts, certo? Eu vou seguir a forma de onda original, ok? Então ele vem esse aqui é a triangular original. Então, nesse pedacinho aqui ele vai seguir a triangular e nesse pedacinho aqui, no restante da forma de onda, ele também segue a forma de onda triangular, ok? Bom, e quando o VI for maior que 0,7 volts? Agora eu tenho tensão suficiente para polarizar diretamente o diodo, certo? E a corrente agora vai ser maior do que zero, ok? Aqui, igual a zero, aqui maior que zero, certo? Se a corrente é maior do que zero, diretamente polarizado, o diodo, eu vou ter que o meu V0 vai ser a queda de tensão do diodo, já que eu estou pegando a tensão em cima dele, certo? Então, quer dizer que daqui até aqui, a tensão do diodo fica constante e mantida em 0,7 volts. Ok, pessoal? Ou seja, né, eu, digamos, cortei parte da forma de onda original, ou ceifei uma parte da forma de onda original, e o que restou é essa forma de onda aqui. O que está abaixo de 0,7 volts, digamos, passa para a saída. O que tiver acima de 0,7 volts não passa para a saída. Ok? Vamos fazer um outro circuito aqui. Vamos colocar um resistor de 1K, por exemplo, né? E vou colocar um diodo aqui em série com uma fonte de tensão. Ok? Onde essa fonte de tensão, depois quando vocês verem diodo do Zener, ok? Vocês vão ver que pode ser até um diodo Zener. Vamos dizer aqui de 5,1 volts, certo? E a mesma triangular de antes. Vamos imaginar que o VM, valor máximo da tensão, vai ser 10 volts, certo? Então, como que fica a tensão de saída agora, certo? Bom, então repare que enquanto essa tensão aqui não for maior do que
essa tensão aqui mais a tensão suficiente para polarizar diretamente o diodo, certo? Ou seja, enquanto a tensão de entrada for menor do que 5,1 volts mais 0,7 volts, ou seja, 5,1 volts, 5,8 volts, eu tenho que minha corrente no circuito vai ser igual a zero, né? Ou seja, o diodo não vai estar diretamente polarizado. E se eu não tenho corrente circulando pelo circuito, eu não tenho queda de tensão nesse resistor, então eu tenho que V0 vai ser igual à própria tensão de entrada, ok? E quando o Vin for maior do que 5,1 volts mais 0,7 volts, aí sim eu tenho o meu diodo diretamente polarizado e vai estar passando corrente pelo circuito. A corrente no circuito vai ser maior que zero, maior ou igual a zero. Ok? Bom, e se agora eu tenho corrente através desse ramo aqui, então quer dizer que a tensão de saída vai ser o quê? V0 vai ser igual a 5,1 volts mais 0,7 volts. Ou seja, V0 vai ser mantido em 5,8 volts. Né? E está acontecendo alguma coisa similar ao que já acontecia no exemplo do slide anterior. Né? Ou seja, né, eu tenho... Deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Essa aqui é a minha forma de onda original. Deixa eu fazer ela um pouquinho maior aqui. Certo? E deixa eu marcar ele vermelho aqui. Esse aqui, digamos que é o meu... Vou fazer um pouquinho mais alto aqui. Esse aqui é o meu nível de tensão de 5,8, meu limiar de 5,8 volts, certo? E aí, sempre que... Vamos dizer que esteja por aqui, sempre quando a forma de onda estiver abaixo desse limiar, ele vai seguir a tensão de entrada. Quando ele bater nesse limiar, ele vai ser ceifado, ou mantido aqui nos 5,8 volts, e aí o restante ele vai seguir a forma de onda original, certo? 5,8 volts, certo? E aqui continua sendo o meu menos Vm, né? Ok, pessoal? A resolução, na verdade, é bem simples o circuito. Próximo circuito, meu circuito que a gente chama detetor de pico, né? Então, o que acontece, né? Aqui eu vou imaginar que eu tenho uma forma de onda senoidal, certo? Mas, na verdade, também pode ser qualquer forma de onda, certo? E vamos imaginar que o capacitor está inicialmente descarregado, eu liguei o circuito e a tensão aqui começa do zero, certo? Como eu tenho uma tensão aqui que vai crescendo e essa tensão aqui inicialmente é igual a zero, se eu considerar o modelo ideal do diodo, né, à medida que essa tensão for aumentando, o diodo fica diretamente apolarizado e a tensão do capacitor vai seguir exatamente a tensão de entrada. Se for um modelo simplificado, ele vai seguir a tensão de entrada menos 0,7 volts. Enquanto de 0 a 0,7 volts não acontece nada, a partir de 0,7 volts a tensão do capacitor vai ficar igual à tensão de entrada menos 0,7 volts. Certo? Então vai acontecer isso daqui. Certo? A corrente no capacitor e segue a equação que relaciona a tensão e corrente no capacitor, ou seja, IC igual a C dVc dt, ou seja, a derivada da senoide vai ser uma cossenoide, certo? E vai acontecer isso daqui. Repare que no momento que a tensão de entrada atingir o seu valor máximo, a derivada da tensão no capacitor atinge zero, ou seja, a corrente atinge zero, certo? Nesse momento, a tensão da entrada tende a decrescer, o capacitor tenderia a se descarregar nesse sentido aqui, mas o que acontece? A tensão aqui vai reduzindo e a tensão do capacitor fica constante, certo? E o diodo fica cada vez mais reversamente polarizado, certo? E o que vai acontecer, na verdade, é que a corrente no diodo, obviamente, não se inverte, então o capacitor não tem por onde se descarregar, então a tensão do capacitor fica constante, com o valor de tensão igual ao pico da tensão de entrada, por isso circuito detetor de pico. Ok? Circuitos grampeadores
A solução desse circuito é digamos, é um pouquinho, o pessoal normalmente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas a ideia é fazer ele em duas partes. Digamos, fazer uma espécie de análise transitória e depois a análise de regime permanente, que é o que nos interessa, certo? Já que para saber como fica a forma de tensão de saída, eu preciso saber quanto que eu tenho de tensão nesse capacitor, certo? E, bom, vamos imaginar que, vamos fazer aqui uma análise transitória. Então, o que acontece, né? VI maior que zero, eu tenho que esse diodo aqui D fica diretamente polarizado. Bom, se ele está diretamente polarizado, ele vai formar esse circuito aqui. E esse circuito que eu tenho aqui, fonte de tensão, insere capacitor e diodo, exatamente igual o circuito que a gente viu antes, o circuito detetor de pico. Ok? Então, como fica a tensão em cima do capacitor? Tensão VC. VC, vou colocar aqui em regime permanente, vai ser igual ao quê? O valor máximo da tensão de entrada menos a queda de tensão do diodo, 0 volts para o modelo ideal, 0,7 volts para um modelo simplificado, certo? Então, o VC vai ficar igual a esse valor aqui, certo? Então, o VC vai ficar igual a VM menos a queda de tensão do diodo, certo? E repare que quando eu estiver no semiciclo negativo, certo? O diodo aqui fica reversamente polarizado e essa resistência aqui, a gente considera que a constante de tempo RC é tão alta que praticamente a tensão do capacitor não sofre variação, certo? Na prática, isso aqui, obviamente, ele atende a se descarregar ligeiramente aqui, dependendo da constante RC, certo? Então ele descarrega um pouquinho, mas repare que no outro semiciclo ele se carrega de volta no valor de pico da própria triangular, ok? Então, digamos, a tensão do capacitor fica com VM menos VF e com uma ligeira ondulação, ok? Vamos desprezar o valor dessa resistência ou considerar a constante RC muito alta, certo? E aí essa conclusão aqui é suficiente para a gente. E agora a gente faz a análise, digamos, em regime permanente, do ponto de vista da tensão do capacitor, tá, pessoal? E agora vamos repetir aqui, né? Bom, em regime permanente, ou seja, após o capacitor descarregar, como que fica a tensão de saída? Certo? Então, repare que a tensão de saída aqui, se eu fizer a equação do circuito, eu tenho que VI menos VC menos V0 vai ser igual a zero. Então, eu tenho que meu V0 vai ser igual a VI menos VC, certo? Ou seja, a tensão de saída vai ser igual a quê? Tensão de entrada, só que deslocada para baixo, de acordo com o valor que eu tiver no capacitor. Aqui ele vai ficar em torno de menos Vm, certo? Então, repare que quando o VI for igual a 0 volts, a tensão de saída vai ser igual a menos VC, certo? Que vai ser igual a menos Vm, vou considerar o modelo ideal, tá, pessoal? Ok? Quando a tensão de entrada for igual a Vm, a tensão de saída vai ser Vm menos Vm, vai dar 0 volts. Então aqui eu tenho outro ponto, certo? Tem um ponto aqui, outro ponto aqui. De novo, quando a VI igual a zero, a gente já viu que vai ser igual a menos Vm. E quando VI for igual a menos Vm, vai ser menos Vm, então vai ser 2 menos 2Vm. E depois volta para zero. Ou seja, ele vai seguir a forma de onda de entrada. Ele vai seguir a forma de onda de entrada, mas deslocado em relação ao próprio valor de pico da forma de onda, certo? Ou seja, o circuito grampeador tem um efeito de deslocar a forma de onda aqui em relação ao eixo Y, certo? E no caso desse circuito, desloca em Vm, certo? Vamos imaginar um outro circuito grampeador, então capacitor. Vamos colocar um diodo no sentido contrário agora. Vou botar uma fonte de tensão aqui, certo? Que mais para frente pode ser considerado como sendo um Zener,
certo? E essa aqui vai ser minha tensão de saída. Ok? O meu VI. Então, vamos lá. Análise transitória. Ou seja, para descobrir a condição em regime permanente da tensão do capacitor. Então, repare que quando o VI for maior que zero, esse diodo aqui fica reversamente polarizado, ou seja, não circula nada pelo circuito, certo? Então, o capacitor não tende a se carregar, né? Mas quando o VI é menor que zero, esse diodo aqui vai tender a se polarizar diretamente, desde que a tensão de entrada aqui, em algum momento, seja maior do que o valor dessa fonte de tensão aqui, certo? E para esse aqui eu vou dar um valor numérico, vamos colocar aqui 5 volts, certo? E vamos colocar o VM aqui igual a 10 volts, tá? Certo? Então, o que acontece, né? A tensão do capacitor mais menos VC vai ser igual ao quê? Na pior das hipóteses, né? A tensão máxima negativa aqui em VM vai ser 10 volts, certo? Então, 10 volts menos 5 menos 0,7, vamos fazer aqui, 10 volts menos 5 menos 0,7 volts vai ser igual ao valor da tensão em VC, certo? Porque eu estou imaginando que ele está positivo e negativo, vamos fazer aqui, na pior condição possível, certo? Ou seja, ele como se tivesse instantaneamente essa fonte de tensão aqui, 10 volts para baixo, ok? Então isso aqui vai dar 10 menos 5, 4,3 volts. Ok? Então VC vai ser 4,3 volts nesse caso. E aí a gente vai para a análise de regime permanente, ou seja, a partir do momento que a tensão do capacitor atingir um regime permanente, como que vai ficar a forma de onda da tensão de saída. Ok? E aí, vamos tirar isso aqui fora, certo? E vamos imaginar que a forma de onda de entrada agora é a minha triangular original, certo? E faço a lei da malha, certo? Repara que a partir no regime permanente, né, digamos, esse ramo aqui, idealmente aqui não vai interferir mais no circuito, certo? Então é só fazer a equação do circuito, da malha, tá? Então VI de T menos mais VC, ok? Vai ser igual a V0, ok? Então V0 vai ser igual a tensão de entrada deslocada agora para cima, já que, na verdade, porque o diodo foi invertido, em VC volts, certo? No caso, em 4,3 volts, certo? Então, vamos imaginar que meu 4,3 está mais ou menos por aqui. Certo? Então, o que acontece, né? Quando o Vin igual a 0 volts, eu tenho que o meu V0 vai ser igual a 4,3 volts. Quando o VI for igual a 10 volts, tenho que o meu V0 vai ser igual a 14,3 volts. E quando o VIN for igual a menos 10 volts, eu tenho que o meu V0 vai ser igual a 10 volts menos 10 volts, menos 10 mais 4,3 vai dar menos 5,7 volts. Ok? Então, vou colocar aqui o V0 aqui a 10 volts vai ser 14,3, mais ou menos por aqui. Ok? E 0 volts ele tem que cruzar aqui de novo. Menos 5,7. E aqui o valor máximo, 14,3. O desenho não ficou muito bom, mas a ideia é essa aqui. Certo, pessoal? Agora vejam que a tensão de pico a pico da triangular original era o quê? Mais 10, menos 10, 20 volts de pico a pico. E aqui também, 14,3 menos 5,7, 20 volts. A tensão de pico a pico não muda. A forma de onda simplesmente é deslocada para cima ou para baixo nos circuitos grampeadores. Ok, pessoal?
Bom, esse circuito aqui agora, bom, a gente vai fazer a mesma análise, digamos, transitória, né, ok, que a gente imaginou antes. Então, vamos imaginar aqui uma forma de onda senoidal. Os capacitores estão inicialmente desligados, certo? Então, vamos imaginar que eu começo aqui no semiciclo positivo do VI, da forma de onda de entrada. O valor máximo é o VM, certo? Então, o que vai acontecer? No semiciclo positivo, verifique que o diodo D1 tende a ser diretamente polarizado e esse cara aqui é reversamente polarizado, certo? Então, o que acontece? Circuito detetor de pico, né? Ou seja, esse cara aqui fica com mais, esse fica com menos e ele vai se carregar em VM, ok? Então, nessa nossa análise, digamos, transitória, né, para o semiciclo positivo, certo? Eu tenho que chegar à conclusão que o VCI vai ser igual a VM em regime permanente, certo? E agora vamos imaginar que ele vai para o semiciclo negativo. Repare que eu estou tentando analisar transitoriamente, certo? O que vai acontecer no semiciclo negativo? A tensão aqui vai estar para baixo, então o VM vai se somar com a tensão de entrada, certo? E isso tende a polarizar reversamente o diodo D1, certo? E agora polarizar diretamente o diodo D2, certo? Então repara que minha tensão VC2 vai tender a ser igual ao quê? O valor máximo aqui mais o valor máximo desse capacitor, ou seja, esse VM aqui mais esse VM, ou seja, vai ser igual a 2 vezes VM, ok? Obviamente, pessoal, isso aqui, digamos, vai levar algum, se a gente for tentar analisar mais profundamente, eu vou mostrar aqui na simulação, ele vai levar alguns ciclos para chegar nesses valores aqui, certo? Isso por quê? Bom, no primeiro ciclo, beleza, eles têm, repara que eu tenho uma impedância zero aqui, no sentido de carregar o capacitor, então ele se carrega mesmo em VM, ok? Mas no sentido contrário, eu vou ter o circuito dado por uma fonte de tensão em série com um capacitor que está em série com outro capacitor. Certo? Então repare que nesse circuito, esse capacitor VM, esse capacitor aqui vai se descarregar, entregar parte da sua energia para esse capacitor aqui. Certo? Então digamos que, por exemplo, aqui ele vá para VM sobre 2 e aqui ele vai se carregar com 1,5 VM. Certo? Mas o que acontece? No próximo semiciclo positivo, esse capacitor volta a se carregar em VM. E no próximo semiciclo negativo, ele vai começar aqui já com VM, e esse cara aqui já começa com 1,5 VM. Certo? Então, repare que ao longo dos ciclos, de vários semiciclos positivos e negativos, esse capacitor aqui tende a sempre se manter em VM, certo? E esse cara aqui cada vez mais se aproximar em 2 VM, certo, pessoal? E, bom, como eu tenho essa tensão aqui VM de entrada e na tensão de saída eu consigo 2 vezes a tensão de entrada, eu tenho que isso daqui é um circuito dobrador de tensão. Ok, pessoal? Para esse caso aqui, certo? Bom, vamos analisar esse outro circuito. Ok, esse aqui é um pouco mais simples, então vamos imaginar que eu estou no semiciclo positivo, certo? Então no semiciclo positivo, o diodo, os capacitores eu imagino inicialmente descarregados, né? Então o diodo D1 vai ficar polarizado diretamente e vai carregar o capacitor C1 em VM, certo? Circuito detetor de pico, ok? Certo? E no semiciclo negativo, eu tenho que agora o meu diodo D2 vai estar diretamente polarizado, certo? Semiciclo negativo quer dizer que a corrente vai tender a circular por aqui. E também forma um circuito análogo ao circuito detetor de pico, certo? E esse cara aqui fica reversamente polarizado. Repara que eu tenho VM para baixo aqui, certo? Com VM aqui para cima, ele fica reversamente polarizado com 2 vezes VM no pico negativo, certo? Bom, se também for meu circuito, o detetor de pico aqui no circuito de baixo, isso quer dizer que o meu VC2 também vai ser igual a VM, certo? Ok? E o que acontece, né? Minha tensão de saída total aqui,
certo? Se eu pegar a tensão de saída total, tá? Se eu pegar a tensão de saída total, eu tenho que o meu V0 total vai ser igual a 2Vm, ok? Entre esses dois terminais aqui, certo, pessoal? Se eu colocar minha referência aqui, se eu considerar que aqui é o 0 volts, então repare que a tensão V01 vai ser igual a quê? Mais Vm, e a tensão V02 em relação a 0 volts vai ser igual a menos Vm, certo? Repare que eu formo uma fonte simétrica de tensão. Então, se eu tiver Vm igual a 15 volts, certo? Aqui na entrada eu consigo uma fonte com mais ou menos 15 volts aqui, em relação a esse referencial. Se o meu referencial estiver aqui embaixo, em V01, aqui eu consigo 15 volts e aqui eu consigo 30 volts. Certo? Se eu colocar meu referencial aqui em cima, aqui eu consigo menos 15 em relação aqui e aqui menos 30 em relação a esse referencial aqui de cima. Ok, pessoal? Então, também eu tenho um circuito doador de tensão, só que reparem que enquanto nesse circuito aqui eu tenho, digamos, repare que as formas de ondas no semiciclo positivo e negativo são diferentes. Então, isso aqui é considerado um doador de tensão de meia onda, ok? E esse daqui ele se faz de forma simétrica, né? Então, tanto o semiciclo positivo quanto negativo vão fazer de forma igual, certo? E por isso o circuito retificador de onda completa. E, bom, esse último circuito, repara que isso aqui, na verdade, eu posso ter, digamos, inúmeros estágios. Repara que eu estou repetindo estágios aqui, então eu poderia conectar quantos estágios eu quisesse, certo? E o princípio de funcionamento, na verdade, é o mesmo, né? Então, no primeiro semiciclo positivo, eu tenho que o diodo D1 está diretamente polarizado. Isso vai me levar ao VC1 para Vm. Então, repara que ele vai estar conduzindo nesse sentido, então positivo aqui, negativo aqui, igual a Vm, certo? No semiciclo negativo, esse cara aqui tende a ficar reversamente polarizado, certo? E esse circuito que vai se formar, então vamos lá, semiciclo negativo, eu tenho que o D2 vai estar diretamente polarizado, então meu VC2 vai ser igual a, repara que o circuito vai ficar por aqui, então vou ficar aqui com mais, aqui com menos, e aqui vou ficar com 2 vezes Vm. Essa é a tendência do circuito, ok? Embora essa tendência só se confirme ao longo de alguns ciclos, tá? Eu vou mostrar isso por simulação mais para frente, certo? E agora eu imagino de novo o próximo semiciclo positivo, certo? No próximo semiciclo positivo eu vou ter aqui, repare que eu vou ter 2Vm mais Vm, vou ter 3Vm, menos Vm aqui, vai ficar com 2Vm. Então esse cara aqui é reversamente polarizado com 2Vm, ok? Então repara, 2Vm, 3Vm, 2Vm, e eu vou polarizar diretamente esse cara aqui. D3 diretamente polarizado. E eu tenho que o meu VC3 vai ser igual a, então vamos lá, 2Vm, 3Vm, 2Vm, sobrou aqui para ele 2 vezes Vm, ok? Então vamos imaginar agora o próximo semiciclo negativo, certo? Então vamos agora nesse sentido aqui, então 2Vm, 3Vm, aqui está no semiciclo negativo, então 4Vm, menos 2Vm vai ficar 2Vm, certo? Então esse aqui fica reversamente polarizado com 2Vm, e aqui eu carrego com 2 vezes Vm. Ok, pessoal? Então, 2 vezes Vm também. E repare então que, bom, se eu pegar aqui, eu tenho Vm, se eu pegar entre esse ponto e esse outro ponto eu tenho 2Vm, então aqui eu tenho um duplicador de tensão. Se eu pegar entre esse ponto e esse ponto, eu tenho 2Vm mais Vm, eu tenho um triplicador de tensão, 3Vm. E se eu pegar entre esses dois pontos aqui, eu tenho 2Vm mais 2Vm, 4Vm, um quadruplicador de tensão. Bom, pessoal, vou mostrar rapidamente aqui a simulação do circuito multiplicador. Ok, estou pegando essa última configuração que eu mostrei para vocês e apresentando a simulação. Então, vamos voltar para rodar aqui.
E vou primeiro colocar aqui para mostrar a tensão em cada um dos capacitores. Ok. Certo? E repare que a tensão dos capacitores, como eu disse, né, vai evoluindo ao longo dos ciclos, né? Eles demoram alguns ciclos aí até entrar na condição de regime permanente, certo? Então repare que os capacitores, um capacitor aqui fica em VM, que é o capacitor VC1, certo? E os outros três capacitores, o VC2, VC3 e VC4, eles conseguem ficar em 200 volts, certo? E se a gente pegar a tensão aí entre os diferentes pontos que eu mostrei para vocês, então a gente tem aqui, entre esses dois pontos aqui, entre esse ponto e esse ponto, pega a soma dos dois capacitores, vai ser 2VM mais VM, e aqui 2VM mais 2VM. Então aqui eu vou ter o triplicador de corrente e aqui o quadruplicador de corrente. Ok? Se a gente colocar aqui a corrente nos diodos, vamos colocar aqui, aquela história que eu falei para vocês, né? O semiciclo positivo acontece uma coisa, o semiciclo negativo acontece outra coisa, não é exatamente assim. Do ponto de vista de entendimento facilita, ok? Mas na verdade a sequência de eventos aí é bem mais complexa, ok? E vai evoluindo de forma diferente ao longo do tempo, certo? Então se eu colocar aqui, vamos colocar a fonte de tensão de entrada aqui também, certo? Repare que aqui no semiciclo positivo, né, esse primeiro capacitor VC1 realmente ele é direto, o diodo D1 é diretamente polarizado e carrega ele, certo? E já na metade do primeiro semiciclo positivo, né, o diodo D2 já entra em condução, ocasionando a carga do segundo capacitor, certo? Isso porque essa tensão aqui ele tem um certo valor, ok? Esse aqui vai diminuindo, então isso aqui é suficiente para polarizar diretamente esse diodo aqui, certo? E como o nível de tensão dos capacitores aí vai evoluindo ao longo do tempo e os outros capacitores vão aparecendo, né? Esses momentos aqui vão acontecer cada vez em pontos diferentes do circuito, ok? Não só no ponto de máximo, certo? Isso vai evoluindo de uma forma, digamos, bem complexa, certo? Até que chega no regime permanente. Vou pegar aqui. E no regime permanente a tendência aqui mais ou menos aí um diodo conduza por vez, né, e próximo aos valores de pico, ok? Assim como os retificadores com filtro capacitivo, ok? Nos picos eles tendem a se carregar ou recarregar, né, ou perder a ondulação, né, e também isso aqui vai diferir um pouquinho ao longo do tempo, de acordo com o diodo. Certo? A operação detalhada bem complexa, ok? Mas a análise que eu mostrei para vocês é suficiente para deduzir qual a tensão de regime permanente que cada um dos capacitores tende a ficar. Ok, pessoal? Então, vamos finalizar aqui. Então, a gente aprendeu a utilizar os modelos equivalentes para resolver alguns circuitos elementares, circuito detetor de pico, circuitos multiplicadores de tensão e circuitos ceifadores e grampeadores. Ok, pessoal? Obrigado, então.